Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um passo crucial na instalação de drywall, a calafetagem das juntas. É essencial calafetar as juntas entre as placas de gesso cartonado para garantir um acabamento perfeito e evitar rachaduras. A calafetagem cria uma superfície lisa e uniforme, além de proteger as juntas contra a umidade e o movimento natural da estrutura. Para calafetar as juntas, você vai precisar de alguns materiais específicos. Vamos começar com a fita de papel. A fita de papel é fundamental para reforçar as juntas e evitar que elas se abram com o tempo. Ela é aplicada sobre a massa, antes da aplicação da segunda camada. Outro material importante é a serpentina autoadesiva. A serpentina é uma fita de malha de fibra de vidro que ajuda a evitar o aparecimento de rachaduras nas juntas. Ela é aplicada sobre a fita de papel, antes da aplicação da massa. A massa para juntas é o material que preenche as juntas e cria uma superfície lisa e uniforme. Existem diversos tipos de massa disponíveis no mercado, cada um com suas características e aplicações específicas. É importante escolher a massa adequada para o tipo de junta e para o ambiente onde ela será aplicada. O primário é um produto que ajuda a melhorar a aderência da massa à superfície do gesso cartonado. Ele também ajuda a selar a superfície e evitar que a massa absorva a umidade. Por fim, o gesso é usado para finalizar o acabamento da junta. O gesso é aplicado sobre a massa, após a secagem completa, para criar uma superfície lisa e uniforme. Agora que você já conhece os materiais necessários, vamos falar sobre as etapas de trabalho. Primeiro, você precisa preparar as juntas. Limpe as juntas com uma escova ou aspirador de pó para remover qualquer sujeira ou poeira. Em seguida, aplique a fita de papel sobre a junta. A fita de papel deve ser aplicada com cuidado, pressionando-a firmemente contra a superfície do gesso cartonado. Depois, aplique a serpentina autoadesiva sobre a fita de papel. A serpentina deve ser aplicada com cuidado, pressionando-a firmemente contra a superfície do gesso cartonado. Agora, aplique a massa para juntas sobre a serpentina. A massa deve ser aplicada com cuidado, espalhando-a uniformemente sobre a superfície da junta. Após a aplicação da massa, deixe-a secar completamente. O tempo de secagem varia de acordo com o tipo de massa e com as condições climáticas. Depois que a massa estiver seca, aplique o primário sobre a superfície da junta. O primário deve ser aplicado com cuidado, espalhando uniformemente sobre a superfície da junta. Por fim, aplique o gesso sobre a superfície da junta. O gesso deve ser aplicado com cuidado, espalhando uniformemente sobre a superfície da junta. Após a aplicação do gesso, deixe-o secar completamente. O tempo de secagem varia de acordo com o tipo de gesso e com as condições climáticas. Após a secagem do gesso, você pode lixar a superfície da junta para remover qualquer imperfeição. E pronto! Você acabou de calafetar as juntas do seu drywall. Lembre-se de seguir as instruções do fabricante de cada material para garantir um resultado perfeito. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima! Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre como calafetar as juntas entre as placas de gesso cartonado. E um processo importante para garantir um acabamento perfeito e evitar rachaduras. Primeiro, vamos falar das ferramentas necessárias. Você vai precisar de uma espátula de aço inoxidável de 6 polegadas. Uma espátula de aço inoxidável de 10 polegadas. Uma espátula de borracha. Uma lixa de grão fino. Uma lixa de grão médio. Uma lixa de grão grosso. Uma fita métrica. Um nível. Um balde. Uma escova. Uma faca de serrilha. Um rolo de fita adesiva para juntas. Massa corrida para juntas. Primer para gesso cartonado. Agora, vamos falar sobre o procedimento para calafetar. Primeiro, você precisa preparar o trabalho. Isso significa limpar as juntas de qualquer poeira, sujeira ou detritos. Você também precisa verificar se as juntas estão niveladas e retas. Se não estiverem, você precisará corrigir isso antes de começar a calafetar.
Depois de preparar as juntas, você precisa aplicar uma camada de primer. Isso ajudará a massa corrida a aderir melhor à superfície. Em seguida, você precisa aplicar a massa corrida para as juntas. Use a espátula de 6 polegadas para aplicar a massa corrida em uma camada fina e uniforme. Certifique-se de cobrir toda a junta. Depois de aplicar a massa corrida, você precisa usar a espátula de 10 polegadas para alisar a superfície. Certifique-se de que a superfície esteja lisa e uniforme. Agora, você precisa deixar a massa corrida secar completamente. Isso pode levar de 24 a 48 horas, dependendo da temperatura e da umidade. Depois que a massa corrida estiver seca, você precisa lixar a superfície. Use a lixa de grão grosso para remover quaisquer imperfeições. Em seguida, use a lixa de grão médio para suavizar a superfície. Por fim, use a lixa de grão fino para polir a superfície. Agora, você precisa aplicar uma segunda camada de massa corrida. Isso ajudará a garantir que a superfície seja lisa e uniforme. Depois de aplicar a segunda camada de massa corrida, você precisa deixar secar completamente. Em seguida, você precisa lixar a superfície novamente, usando as mesmas etapas descritas acima. Depois de lixar a superfície, você precisa aplicar uma camada de primer. Isso ajudará a proteger a superfície e a garantir que a tinta adere bem. Agora, você pode pintar a superfície. As juntas de dilatação são usadas para permitir que as placas de gesso cartonado se movam sem rachar. Elas são geralmente colocadas em áreas onde há movimento, como cantos, portas e janelas. As juntas de dilatação são geralmente feitas de fita adesiva para as juntas. A fita é aplicada à junta antes de aplicar a massa corrida. As juntas de primário são usadas para ajudar a massa corrida a aderir melhor à superfície. Elas são geralmente aplicadas antes de aplicar a massa corrida. O trabalho básico e o processo de aplicar a massa corrida para as juntas e alisar a superfície. É importante aplicar a massa corrida em uma camada fina e uniforme. Calafetar juntas em cantos pode ser um pouco mais desafiador do que calafetar juntas em superfícies planas. Você precisará usar a espátula de 6 polegadas para aplicar a massa corrida em uma camada fina e uniforme. Em seguida, você precisará usar a espátula de 10 polegadas para alisar a superfície. Certifique-se de que a superfície esteja lisa e uniforme. As juntas rebentadas podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo a aplicação de massa corrida muito grossa. Não deixar a massa corrida secar completamente antes de lixar. Não aplicar uma segunda camada de massa corrida. Não aplicar primeiro antes de pintar. Se você tiver juntas rebentadas, você precisará remover a massa corrida e recomeçar o processo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo.